nós vamos passar rapidamente pelo capítulo 3, né, que trata do batismo de Jesus, a partir do verso 1, né, até o verso 17, trata do batismo de Jesus e da pregação de João Batista. João Batista pregando, logo no início do capítulo 3, e depois Jesus chega para ser batizado por João. Lembrando que algumas informaçõezinhas curtas e rápidas aqui, né? Disse que não vou falar de todos os detalhes, mas é porque alguns, quando ouvem falar de João Batista, alguns acham que é o sobrenome dele, né? Batista, e outros mais presos à denominação, acho que é a denominação dele, a igreja que ele frequentava. Então ele chamava João Batista. Se ele fosse presbiteriano, seria João Presbiteriano. Se ele fosse maranata, seria João Maranata, né? Mas Batista, queridos batistas, amo vocês, I love you. Então, assim, Batista não é a denominação dele, nem o sobrenome dele. Ele é chamado de João Batista porque batizava. Que descoberta, né? Gastei anos de estudos para poder falar isso para vocês. Pois bem, então ele batizava no Jordão. Mas parece bobeira, né? Parece uma coisa tão simples. Mas olha que irmãos se separaram, disputando. Eu fico assim, de bobeira, pasmado, para não dizer angustiado. Durante centenas de anos, irmãos brigando para tentar descobrir se Jesus batizou enfiando a cabeça na água ou se ele ficou em pé dentro da água. Se ele entrou só e ficou de pé e João jogou água sobre a cabeça dele, por aspersão, ou se Jesus mergulhou. Queridos, eu respeito. Vou dar até um sorriso para dizer do meu amor. Mas, por favor, tem coisas melhores para a gente se preocupar na caminhada com Deus, tá? E eu vou dizer assim agora aqui para dentro da missão, para os irmãos da missão e para quem está chegando na missão. Para nós não interessa se Jesus mergulhou nas profundezas das águas do Jordão ou se ele ficou de pé. Para nós interessa, primeiro, tomar a decisão de seguir Jesus Cristo e, segundo, ser batizado. Agora, como? Se os grandes teólogos, os caras que debruçaram e passaram a vida, né, em cima dos livros, não chegaram a conclusão nenhuma, quem sou eu para definir essa questão? Quem somos nós aqui na missão? Inclusive não é nem prioridade nossa, a prioridade nossa é que aceite Jesus Cristo e que seja batizado. Aqui nós batizamos do jeito que a pessoa quiser, por aspersão, imersão, efusão, né? Tem que ter água, tem que ter um coração arrependido e é pronto, né? Mas nós respeitamos, viu? Não estou falando isso aqui brincando, zombando, eu só estou dizendo que eu acho isso interessante, porque tem tantas coisas acontecendo no mundo e pessoas aí discutindo até hoje, se abrir um debate aí, tem pessoas que brigam, e inclusive grupos que se separaram por causa disso, né? E acham que o outro é primo, que o outro é irmão, que o outro é cunhado, que o outro... né? Que Deus abençoe, que Deus nos livre disso, mas apenas assim, concluindo que João é batista porque batizava, e que essa briga não tem nada a ver com a missão, porque a missão não entra nessa, tá, né? Eu quero ler com os irmãos, sobretudo, sobre onde João estava pregando. E, de certa forma, foi assim a primeira igreja cristã formada. Nós pontuamos sempre que a igreja surge no livro de Atos, mas João veio preparar, veio fazer um ensaio, né? Conforme os profetas anunciaram, preparar o caminho do Senhor, e ele começa a pregar, diz-nos o texto, no deserto, capítulo 3, versículo 5. A primeira consideração que eu quero fazer, porque ele foi para o deserto da Judéia, deserto. E deixa eu abrir aqui um parêntese de novo,
Na leitura da Bíblia, legal é quando nós entramos, né, no texto. Nós fazemos como num túnel do tempo e vamos até lá pela nossa imaginação. E percebemos que de fato é real, não é figurativo. Deserto é deserto. Parece óbvio, mas não é na cabeça de muita gente. Quando as pessoas leem assim, João pregava no deserto, dá a ideia de que era um lugar assim florido, era um lugar com ar-condicionado, era um lugar... Não, deserto, deserto. Seco, poeira, dunas de areia, cactos, lobos, chacais, né? Sem trilhos, sem estradas, um lugar ermo. E olha que palavra chique, inóspito, um local inóspito, um local sem vida. E ali então se estabeleceu a igreja de João, e ele pregava, né? E no verso 5 diz assim, a primeira consideração: então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. Uma época sem mídia virtual, sem mídia também impressa, sem flyer nos sinais de trânsito, até porque eu não tinha os sinais de trânsito para as pessoas distribuírem. Olha, vão lá na igreja do João, né? O João está batizando ali, é um cara excepcional, ele veio como antecessor do Messias, e as pessoas postando fotos. Não. João estava no deserto, isolado, não só geograficamente, mas também publicitariamente. Não havia propaganda, não havia como dinamizar a informação, senão de pessoas para pessoas. Mas o verso 5 já traz uma lição tremenda para nós, uma verdade confortadora, porque diz que saíram a ter com ele Jerusalém, Judeia e toda circunvizinhança do Jordão. Isso quer dizer, muitos ficaram sabendo em pouco espaço de tempo que havia um cara, né, muito estranho, com uma roupa simples, com um estilo de vida simples, num lugar simples, pregando o reino de Deus, anunciando o reino de Deus. Vou repetir, um cara simples, num lugar simples, vestido de uma forma simples e com uma mensagem simples, anunciando o reino de Deus. E diz assim que muitos foram para lá. E a primeira aplicação que eu tenho aqui, a primeira verdade que me salta aos olhos quando eu leio isso, é que não importa o deserto, dentro ou fora. Talvez esse tempo tenha sido um tempo de deserto na sua história. E é sobre isso que eu quero pensar. Ou talvez, ao sair, quando for possível abrir as portas, você encontre um deserto na empresa, um deserto na rua, um deserto por onde você passar. Talvez o local tenha ficado árido, talvez até os próprios relacionamentos tenham ficado pela distância, tenebrosos, assustadores, não sei, mas é possível. Nós estamos vivendo uma situação como que num deserto, isolados, e depois é possível, na hora que abrir a porta, o que existia não existir mais. Mas a verdade é que quando nós caminhamos no centro da vontade de Deus, vimos isso semana passada, que os magos voltaram por um outro caminho, por divina advertência, sendo orientados. José e Maria foram para o Egito e voltaram. Havia uma submissão à vontade de Deus e não à vontade própria.
Deus no controle. João estava ali, e o texto, você vai ler o capítulo 3 em casa, você vai perceber que ele estava ali, mas havia um desenho de Deus já no passado, para uma voz que clamasse no deserto, alguém que tivesse coragem, alguém que tivesse essa expectativa de que não seria em vão. Eu quero te dizer que por mais seco, por mais árido que pareça, mas se você caminha com Deus, o sucesso é garantido. Eu não sou triunfalista, eu não estou anunciando aqui aquilo que Deus não prometeu, mas esse texto mesmo prova que o deserto não deixou de ser deserto. Olha que interessante, tenta juntar essas informações. João chegou lá para cumprir a vontade de Deus. Aí quando João chega no deserto, aí rapidamente brotam flores, árvores, oásis aparecem ao redor, e para o povo beber água, e aí então palmeiras crescem para fazer sombra. De repente um grupo de anjos chegam com poltronas para que o povo assentasse, e aí outros anjos ficam abanando para que o calor não derretesse o povo. Nada disso aconteceu. O deserto continuou sendo deserto. Por isso que eu digo que nós não somos triunfalistas, dizendo que João chegou, ele estava no centro da vontade de Deus, homem de Deus, inclusive, desde o ventre materno, e até aí uma informação que alguns tratam de forma paradoxal. Eu não posso deixar de falar, porque criança não pode tomar a ceia, criança não pode ser contada como gente, mas João, desde o ventre, inconsciente, ainda em formação, ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Quando Maria foi visitar a mãe dele, a dona Isabel, aí diz-nos o texto que Maria chegou com a barriga assim, Jesus lá dentro dela, Deus encarnado, e Isabel estava com João, que não era Deus, era só humano, e João ainda infante, ainda em formação melhor, ele recebe essa presença do Espírito Santo e sente, treme com a presença do Espírito Santo. Então João, um homem de Deus, já nasceu assim com chamado, como você e eu. Nós não nascemos simplesmente por causa de um ato sexual de um homem e de uma mulher. Isso é tolice. Ninguém nasceu por descuido, por falta de controle, preservativo. Não. Nós só nascemos porque uma terceira pessoa participou da nossa formação no ventre da nossa mãe, que foi Deus. Nós só estamos vivos porque Deus tem nos sustentado até aqui. Agora, nascemos e estamos vivos porque Deus tem um projeto para a nossa vida. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, por mais desértico, inóspito que seja o lugar, por mais estranho que seja o lugar, mais êxito, bênção, vitória. Voltando aí no versículo 5 de João 3, diz que saíram pessoas de toda a Judéia, saíram pessoas de Jerusalém, da circunvizinhança do Jordão. Como que esse povo descobriu João? Uma mensagem tão simples, E ao mesmo tempo, um homem tão simples, que se vestia de pelos, comia gafanhotos e mel silvestre, não tinha um templo nababesco, nada. Mas no deserto é possível florescer. Essa é a conclusão que eu quero chegar agora de manhã e guardar para mim, espero que você guarde para você. No deserto é possível florescer. No deserto é possível florescer. Vou repetir, no nome de Jesus, pela graça de Jesus, no deserto é possível florescer. Sem mídia, sem flyer, sem TV, sozinho lá, pregando de uma forma simples, mas o povo foi atrás dele. É possível você se tornar um grande líder, aonde você está plantado, por mais feia que esteja a situação.
É isso que o João nos ensina, entre tantas lições, e é o que me interessa compartilhar com você nessa manhã. Além de tantas outras coisas que você pode descobrir com a sua capacidade teológica, a sua pureza acadêmica, que eu respeito, mas eu quero te dizer uma coisa simples, que uma lavadeira pode entender na leitura desse texto, como um membro da Academia Brasileira de Letras pode entender nesse texto, é que com Deus, ao lado de Deus, no deserto, é possível florescer, caminhando com Deus, né? Uma segunda verdade fica clara aqui no verso 7, e aí é um alerta. Versículo 7 em Mateus capítulo 3, né? Diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? É interessante, o cara está no deserto, e aí de repente muitos vêm para ser batizados. Fantástico, que alegria, né? No meio da crise política nojenta que sempre vivemos no país, sempre, esse deserto cheio de cactos, e aí muita gente ali com João querendo ser batizado, mas de repente chega um grupo de hipócritas, de fariseus, de infiltrados, saduceus, né? E por que eu paro aqui? É porque, vivendo no deserto, trabalhando no deserto, nós muitas vezes nos abrimos demais, na ânsia de querermos ter um resultado maior, e não nos contentarmos com o que temos, mais do que quando a situação está estável. É possível você e eu sairmos da crise e nos abrirmos para alianças. Eu não estou brincando de ser profeta místico, no sentido de ter que ter uma palavra em relação ao que vem por aí. Mas agonia, prisão, o sufoco é tanto, que talvez pelo tempo que ficou sem beijar, sem abraçar, porque a quarentena está sendo sério para alguns estão levando isso muito a sério, casais namorados não estão se encontrando, não estão beijando, não estão abraçando, né? E não estão se vendo, né? Só pela internet, na hora que encontrar, corre um risco, né? A fome era tanta, Virgem Santa, que a fome era tanta, até um hino assim, né? E isso também pode acontecer nos negócios, porque a empresa caiu, então vou fazer uma aliança com outra empresa que caiu também, e nós vamos... Eu estou te dizendo o seguinte, queridos, que no desespero que o deserto produz, é possível as portas estarem escancaradas demais para qualquer tipo de aliança, para qualquer tipo de acordo, né? E aí então João não só nos ensina que no deserto é possível ter êxito, mas é possível também ter sanidade, ter equilíbrio, que o deserto, se nós estamos nele por causa de Deus e com Deus, nós conseguimos ter equilíbrio para podermos não aceitar qualquer coisa no deserto, sabe? E sabermos escolher o melhor. Eu achei fantástico essa informação de que pessoas apareceram no deserto. Olha só, você está numa pinimba, você está numa carência tremenda nesse deserto. E aí então aparecem lá um grupo de pessoas para serem batizadas, né? Puxa vida, bem-vindos, olha que alegria, isso é um avivamento, são saduceus, fariseus. E João percebeu o laço, percebeu que não era sério. Então, querido, é legal saber que ao lado de Deus, o deserto é frutífero, mas o deserto também não tira a nossa sanidade, porque Jesus nos satisfaz e nós vamos continuar no deserto sempre escolhendo o melhor e sempre percebendo o que é pior.
Que Deus nos ajude para que nós possamos reagir como João. Olha só que o cara disse: se eu digo isso aqui na missão, eu estou preso. Mas ele olha para os caras e diz assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Né? João olha para os caras e diz: olha, vocês estão brincando. Vocês apareceram aqui, mas vocês, de fato, não estão levando a sério, não entenderam a proposta. Vocês são infiltrados, vocês são dos quintos dos infernos. Tem lugar para vocês? Sim, Deus ama todos. Mas é preciso que haja uma cumplicidade de objetivo. O objetivo maior é Jesus, é Deus, é uma aliança com Ele. Então, no deserto, é preciso ter esse cuidado e que Deus ajude para que nele, ou quando sairmos dele, nós possamos não estarmos tão esfomeados para reconquistar o que se perdeu e apressarmos demais, correndo o risco de fazer aliança com os saduceus e fazermos alianças com hipócritas, fazermos aliança com fariseus e raça de víboras. É um povo ruim que vivia na região, sempre existiu esse povo. Fariseus e saduceus é o sinônimo de gente traíra, é sinônimo de gente que não dá para andar com a gente, sabe? Mas eles sempre aparecem, eu acho até interessante, porque se os caras não gostam, se eles não concordam com a gente, se eles não aceitam o que nós estamos vivendo, por que essa praga nos segue no Instagram, no Facebook? Por que essas pragas aparecem dentro da igreja? É uma pergunta que eu sempre faço. Se as pessoas não concordam com o jeito que somos, se elas não concordam com a mensagem que pregamos, se elas não concordam com o nosso estilo de vida, que é assim, desde que a missão nasceu, e se Deus quiser, assim será. Por que essa praga não procura o seu grupo? Um grupo de santarrões, de puritanos em excesso. Por que não procuram? Sabe por quê? Porque são enviados do demônio, como lobos e chacais, para o deserto, para tentar ainda infernizar a nossa vida. Eu tenho aqui na missão, a missão é uma igreja que caminha assim, procurando Jesus com alegria, com paz, curtir a vida intensamente, mas com seriedade. Mas eu tenho uns tranca-rua aqui dentro, Você contando milhares de pessoas que passam por aqui, não deixamos de ter não, querido. Tem aquelas pessoas que, não, mas eu não concordo. Por que não vai para um lugar? Eu dou até cartãozinho, eu dou endereço. Com todo respeito, eu respeito os outros grupos, e eu digo, vai para lá. A pessoa não vai, ela quer ficar mesmo espizinhando. Só que o João foi mais sério que eu. João disse: eu não batizo vocês, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, assim, precisamos ter esse zelo no deserto. Voltando aqui ao carinho, à alegria, ao sorriso, porque eu fico irado mesmo, sabe? Eu fico irado de ver esses fariseus e saduceus entrando no meio assim, e postando mensagens no Instagram da missão, no meu particular, ou no Facebook, ou na missão, às vezes, cochichando, que isso não, isso não é assim, isso não é assim. Procura um lugar que te agrada. Fariseu e saduceu, mas não vem infernizar o nosso deserto, não. O nosso deserto já, sabe, é pesado para todo mundo. Mas eu quero te dizer o seguinte: o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, é possível ter sucesso no deserto. Vou repetir: é possível ter sucesso no deserto. Se lá fora tem um deserto te esperando, saiba que com Deus você vai voltar a ter Judeia, você vai voltar a ter pessoas de todos os arredores te procurando e vamos estar juntos, vai crescer sim, vai ser melhor do que antes, crescerá. E segundo, no deserto, Deus nos dá capacidade de discernimento. E por último lugar, eu quero te dizer, antes de encerrarmos, a melhor de todas as notícias que eu tenho nesse texto. E se eu fosse um exegeta de nível, um hermeneuta, se eu fosse o cara,
que soubesse de tudo, eu não teria melhor notícia para dar para o analfabeto e para o príncipe. É que Jesus sabe o caminho dos nossos desertos. E Ele sabe nos encontrar, Ele quer nos encontrar e nos honrar no nosso deserto. Jesus foi até onde João estava, para ser batizado. Jesus foi até onde João estava para ser batizado por ele. Primeiro, já fica uma pergunta: Jesus precisava ser batizado para pertencer ao reino de Deus, sendo que ele era o próprio Deus? Hein? Você já pensou nisso? Jesus precisava ser batizado para pertencer, porque o batismo é um sinal de pertencimento, de ingresso, de estar. Jesus precisava ser batizado? Não, como Deus, mas como homem, ele precisava submeter a autoridade antes de iniciar o seu ministério. Quando eu vi isso pela primeira vez, não tem texto na Bíblia para mim que ensina mais sobre honra, respeito, no meio cristão, principalmente, do que esse. Porque tem pessoas que são autônomas e saem por aí dizendo que... tem pessoas se auto-ordenando dentro de casa, chegam na frente de um espelho e elas mesmo põem a mão na cabeça delas e se ordenam, se batizam. Elas dizimam para elas mesmas administrar os seus próprios dízimos. Tem pessoas tão arrogantes que fazem isso. É inacreditável, sim. Eu sei que alguns novos que amam a igreja dizem: pastor, mas existe. Existem casais que a mulher ordena o marido como pastor, e o pastor ordena a mulher como... a mulher ordena o marido como apóstolo e ele ordena ela como apostila. É um negócio assim. E os filhos como cadernetas. Um negócio mais ou menos assim, né? Uma presunção. E muitos achando que essa caminhada autônoma é possível, é aprovada por Deus. Não é. Na Bíblia diz que há uma ordem na terra. João não era perfeito, era pecador. João era humano. João não era um cara assim... O cara era Jesus, mas Jesus procura João, porque Jesus só poderia iniciar o ministério depois que se submetesse a uma autoridade na terra. O líder da igreja na terra naqueles dias, e que estava ali no deserto, com uma grande igreja batizando, era João. E Jesus então chega para João, o Deus que criou os céus e a terra, muito mais rico do que os grandes empresários da terra, muito mais sábio do que todos que já leram todos os livros da terra e fizeram todas as pós-graduações, muito mais do que os mais desse planeta. Mas ele sabia que precisava se humilhar diante de um homem para ser batizado publicamente, para poder demonstrar o pertencimento no reino dos céus. Jesus não só ensina, queridos, por isso que ele é o mestre dos mestres. Ele tem coerência entre palavra e comportamento. Então ele é batizado. Batismo é importante. Eu já te disse aqui que não importa como para mim e para nós aqui na missão, se é por aspersão, por imersão. Para nós essa discussão, se a água tem que ser parada ou se tem que ser água corrente, ainda tem outra discussão ainda, porque alguns acham que o batismo tem que ser, pode ser numa piscina, por imersão. Outros não aceitam que tem que ser num rio, porque a água do rio leva o pecado. E me permita agora que eu tenho que falar, né? Eu tenho que falar, mas com carinho, sorrindo, né? A água do rio não leva pecado nenhum, querido. O que leva pecado é o sacrifício de Jesus na cruz no nosso lugar, né? Mas tudo bem, Deus abençoe, isso aí para nós não faz diferença. Creu e foi batizado, né? Eu só quero te dizer que Jesus submeteu ao batismo. Aí ele chega para João
E João diz: que isso? Que isso? Eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Eu não sou digno de amarrar a sandália dos teus pés. Aí Jesus disse: importa que assim aconteça. É preciso que isso aconteça. É preciso que isso aconteça. E João então batizou Jesus. João batizou Jesus. Mas o ponto que eu quero grifar é o fato de que Jesus sabe do seu deserto e o caminho para chegar até Ele, para te honrar. É uma palavra que também eu não gosto muito, parece assim, uma heresia. Nós humanos merecermos honra sendo quem somos. Mas Deus quis assim. Jamais Paulo escreveria a quem honra, se esse não fosse um padrão do reino de Deus, que começasse pelo próprio Deus. Tanto é que na parábola dos talentos, quem deu 5, ele conta que quem recebeu 5 talentos e ganhou mais 5, foi honrado. Quem recebeu 3 talentos e multiplicou os talentos, foi honrado. Esse é um princípio do reino de Deus, é um comportamento do próprio Deus. Eu quero te dizer, querido, que Jesus não somente, Ele vai até você no seu deserto, mas Ele vai para te dar dignidade, para avalizar a sua caminhada, se você está no centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe, para que você não tenha medo do deserto do lado de fora da casa, quando sair da quarentena, ou do deserto que já está dentro de casa. Porque, como nós lemos aqui em Mateus 3, entre tantas lições que nós aprendemos, é possível florescer no deserto. É possível. Chegar a João, gente de todo quanto é lugar. Você não sabe como essas pessoas foram informadas, mas deu certo o trabalho de João no deserto. Segundo, é possível ter bom senso no deserto. É possível. E saber escolher coisas boas no deserto, e saber evitar coisas ruins no deserto. João não aceitou os fariseus só porque estava no deserto e precisava de dízimo, de grana, disso, daquilo. Não. Ele não fez alianças. E terceiro e último, o principal é que Jesus sabe, né, do caminho do deserto, quem está no deserto, e Ele honra. Que coisa fantástica! Apareceu Jesus no deserto, onde estava João, e deu a ele o privilégio de o batizá-lo. Deixa eu ler só um versículo a mais, fora aqui de Mateus 3, antes de encerrarmos, que eu gostaria que você marcasse na sua Bíblia. Eu já disse que se eu fosse pintor, eu ia fazer uma obra surreal, uma tela surreal desse versículo, que me faz muito bem. Cantares, capítulo 8, versículo 5, é uma tela sobre deserto. O que nós falamos agora de manhã, eu quero terminar com essa própria ilustração bíblica, confirmando o que eu acabei de falar. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, né? Capítulo 8, versículo 5, diz assim: quem é esta que sobe, progresso, sobe do deserto, passa pelas dunas de areia, mas avança, está subindo, não está andando no plano. Quem é esta que sobe do deserto? Quem é esta que sobe do deserto? E vem, aí está o segredo, encostada, agarrada, jungida, grudada ao seu amado. Que quadro lindo! O autor do livro de Cantares
falando do relacionamento de um homem com uma mulher, mas que serve de metáfora para a nossa relação com Deus. O plano inicial é o relacionamento de um homem e uma mulher, agarradões. Mas ao mesmo tempo, essa figura tem a ver com o relacionamento em toda a Bíblia da igreja com Jesus. E ele disse: é possível subir no deserto, mas gruda nele, agarra ele. E ele transforma isso numa pergunta. Ele está vendo de longe o deserto, os lobos, os cactos. Ele está vendo a areia, a tempestade de areia. Ele está vendo o sol escaldante. Mas ele vê dois vultos subindo, avançando, indo para frente. E vê o segredo. É que estão agarradões. E ele pergunta: quem é esta? Quem é esta que sobe do deserto e vem agarrada ao seu amado? E essa interrogação aparece, creio, para que nós possamos responder: sou eu, é você. Nós vamos sair desse deserto. Mas enquanto estivermos nele, nós vamos estar subindo, não parados, sentados, esperando a morte chegar, caminhando com sucesso no deserto, não aceitando comer areia no deserto, porque no deserto Deus ainda manda maná dos céus e cordonizes, palavra difícil. Nós vamos continuar no deserto, tendo bom senso, e sobretudo sabendo que Deus está conosco.